Então cá estou eu para vos entregar o quinto de 7 hábitos que prometi entregar-te a ti, adolescente. Então hoje vamos para o quinto hábito que fala da questão da escuta ativa, ou seja, escutar primeiro, falar depois. Sendo um hábito que acaba por ser desafiante, é verdade, mas que pode ser introduzido desde sempre e, por que não, na adolescência. Depois vais perceber que muitas vezes aquilo que nós necessitamos primeiro é de ser compreendidos e, como tal, da mesma maneira que nós precisamos disso, também podemos pensar que os outros com quem estamos a comunicar também necessitarão disso primeiro. Por isso, acho que é um bom hábito introduzir esta questão de escutar primeiro antes de nós falarmos. Para que isso aconteça, nós, se fizermos esta reflexão, vamos pensar que temos alguns estilos de escuta deficiente, não tão eficaz e não tão eficiente. Uma delas, por exemplo, tem a ver com ignorar. Muitas vezes nós estamos a ouvir e estamos a ignorar, ou seja, estamos ali de corpo, mas a nossa mente está noutro sítio e que possivelmente não estamos a ouvir, não estamos a escutar o outro que está à nossa frente. Outro estilo também que nós muitas vezes introduzimos de uma escuta deficiente tem a ver com a questão de fingir que estamos a escutar, ou seja, quando nós nos damos connosco a repetir só a palavra sim, pois, sim, está bem, ou a abanar até a cabeça, muitas vezes estamos a fingir que estamos a escutar, mas não estamos a escutar efetivamente. Outro estilo também que é utilizado algumas vezes tem a ver com o escutar só as palavras, ou seja, fazemos uma seleção daquilo que estamos a ouvir e não vemos o todo, ou seja, o nosso foco, a nossa atenção está naquilo que a outra pessoa nos está a dizer e não percebemos como é que está o corpo, não entendemos o tom de voz, às vezes o tipo de entoação que é dado, que nós sabemos que tem um peso enorme na comunicação, por isso também é um estilo que é muito, muito pouco eficiente. Outro também tem a ver com escutar apenas aquilo que nos interessa, ou seja, nós durante o tempo de escuta fazemos esta seleção daquilo que estamos a ouvir e acabamos por nos focar muito em nós, ou seja, aquilo que é importante para nós ouvimos, tudo o resto nós acabamos por filtrar, por isso não é muito eficiente também esse tipo de estilo. Por fim, um estilo que também está muito presente em nós, e basta nós fazermos aqui esta autoavaliação, de certa forma, da nossa comunicação, que tem a ver com uma escuta egocêntrica, ou seja, que nós, quando estamos a escutar o outro, introduzimos aquilo que eu sinto, comigo também é assim, ou muitas vezes desvalorizamos muito até aquilo que os outros estão a dizer, porque acabamos por estar a falar e não ouvir. Ou então fazemos logo uma relação connosco, o que é que nós fazemos nesse momento. Por isso, este tipo de estilos existem na verdade e basta nós pensarmos um bocadinho e tomarmos esta consciência e também sermos um bocadinho humildes para percebermos, ok, também possivelmente tenho estes hábitos que não são muito eficientes no ato de comunicar, no ato de escutar. Por fim, aqui a questão que aquilo que eu vos trago é um bocadinho aquilo que nós podemos evitar na comunicação que temos com os outros. E aqui vou-te introduzir também algumas coisas. A questão do julgamento. Por exemplo, percebermos que quando estamos a comunicar ou quando estamos a ouvir o outro, que tipo de pensamentos é que estão a surgir na nossa cabeça. E muitas vezes os pensamentos que surgem são julgamentos daquilo que as pessoas nos estão a contar, ou dizer, então parvo, porque é que ele fez aquilo, ou se fosse eu não fazia isto dessa maneira, não sei como é que é possível eu fazer, ou seja, todos estes tipos de pensamentos que nós estamos a ter quando outra pessoa está-nos a contar qualquer coisa, acabam por ser pensamentos de julgamento e que vão minar um bocadinho este ato de escuta ativa. Outra questão também que está muito presente na comunicação tem a ver com a questão do aconselhamento, ou seja, quando as pessoas nos estão a contar, e possivelmente tu, adolescente, quando comunicas com os teus colegas, muitas vezes há este hábito muito comum em todos nós, de aconselhar, dizer, ok, eu fazia assim, se fosse eu a ti não fazia desta maneira, fazia desta, ou seja, isto acaba por ser uma forma de cortar um bocadinho a comunicação e até acaba por ser muitas vezes um obstáculo à própria comunicação,
quando nós começamos a aconselhar outra pessoa. Porquê? Porque normalmente aquilo que a pessoa procura neste momento, de quando está a contar qualquer coisa, é esta compreensão, é uma compaixão, a questão da empatia também na comunicação, que é tão, tão importante. E por isto aqui o conselho muitas vezes é dado com fantásticas intenções, é verdade, mas não tem no outro ou seja, não tem essa força. A nossa intenção muitas vezes perde-se e não chega ao outro da mesma maneira. Por isso, a questão do aconselhamento é algo a nós evitarmos neste processo de comunicação. Outra questão também que nós usamos muito e que também podemos evitar tem a ver com antecipar, ou seja, nós durante o momento que estamos a ouvir a outra pessoa, muitas vezes introduzimos antecipações. Antecipações em que sentido? Por exemplo, a nível das emoções, nós dizemos, pois, então estás-te a sentir desta maneira, pois, eu se fosse a ti também sentia-me. Né? Aí estamos a antecipar uma emoção que não foi relatada do outro lado, que não foi comunicada. Nós é que estamos aqui a fazer as nossas ilações. Ou, muitas vezes, não só ligada à questão das emoções, mas também ligada à questão da razão. Nós achamos que, ok, há uma razão para a pessoa estar-nos a contar aquilo e antecipamos um bocadinho essa razão. E muitas vezes é um tiro ao lado. E que do outro lado acaba por haver também uma sensação tipo, ok, a pessoa não me está a ouvir, ela está aí a procurar razões para aquilo que eu lhe estou a contar. Por isto, estas três situações de julgamento, de aconselhamento e de antecipação são coisas que nós podemos evitar, porque vamos melhorar o ato de comunicar. Então, agora aqui a questão, podes-me perguntar, ok, então se isto é de evitar, o que é que nós podemos introduzir nesta escuta ativa, neste hábito de ouvir mais do que falar, ouvir primeiro e depois falar? Aquilo que nós podemos, na verdade, é pensar, e aqui eu já referi anteriormente, a nível de percentagem, eu posso dizer que, na verdade, as palavras que as pessoas nos dizem a nível da comunicação têm um peso muito pequeno, apenas 7% da comunicação é validado pelas palavras, 53% tem muito a ver com a expressão corporal, por isso é importante nós estarmos atentos à expressão corporal com quem estamos a comunicar, as feições, o corpo, a postura do corpo, a expressão facial que muitas vezes que acompanha as palavras tem este peso de 53% e por fim 40% do resto da comunicação deve-se ao tom de voz, à parte emocional também que é introduzida na própria comunicação. Por isso, como vês, o nosso foco muitas vezes está apenas na palavra e é tão pequena a percentagem de influência que tem no ato de comunicar. Por isso, acho que tomar consciência disto já é um bom primeiro passo. Perceberes, ok, eu tenho que estar atento a tudo, tenho que estar atento àquilo que a pessoa diz, sim, mas também àquilo que a pessoa faz com o corpo, à expressão facial que está a ter durante a própria comunicação e também a nível do tom de voz. Muitas vezes eu posso dizer uma palavra, o meu corpo estar, mas o tom de voz pode me dar ali outra indicação. Por isso, estes três aspectos são das coisas que nós podemos estar atentos. Então, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, fazer uma escuta com os olhos, com o coração e depois com os ouvidos. Acho que é muito importante estes três aspectos nós termos presente quando estamos a ouvir o outro. Depois também fazer uma escuta com empatia, ou seja, eu saber me colocar no lugar do outro e para além de me colocar no lugar do outro, eu preocupar-me e receber, criar este espaço na comunicação para ouvir plenamente a pessoa com quem eu estou a comunicar. Por 3, praticar um bocadinho aqui o rapport. O rapport é uma técnica de coaching, na verdade, que pode ser comunicada pode ser feita, aliás, a nível do meu corpo, né? Eu colocar, por exemplo, imaginemos se eu estou a comunicar com um colega e ele está sentado, possivelmente a minha forma de escuta ativa será colocar-me ao nível dele e sentar-me também com ele. Pequeninas situações que nós podemos introduzir na comunicação que vai fazer com que haja maior ligação, maior rapport, que é isto que significa. Aqui, e é preciso ter atenção que não tem a ver com eu imitar o outro, porque se a pessoa começar a perceber que eu estou a imitar os gestos ou que estou a imitar até as palavras que a pessoa está a dizer, eu repetir, também vai criar aqui um obstáculo na comunicação, porque outra pessoa vai achar ou vai começar a acreditar que eu estou a gozar com ela e não é esta a ideia. É assim, simplesmente tornar mais semelhante o nosso corpo, até a nível de, por exemplo,
de tom de voz, de tipo de gestos, nessa pessoa está mais fechada, possivelmente eu posso colocar-me também fisicamente numa postura mais calma, mais fechada. Ou imaginemos se a pessoa está a contar, se um colega teu está a contar uma coisa super entusiasmada e se eu ficar mais fechado vou criar aqui um obstáculo, por isso eu também posso mostrar esse entusiasmo. Isso tudo são pequeninas técnicas de rapport que nós podemos introduzir na comunicação que fará toda a diferença. Aqui o mais importante de certa forma é nós irmos, durante a escuta que estamos a fazer, irmos colocando algumas frases, alguma comunicação, algumas perguntas também para fazer com que a pessoa comunique mais, ou até podermos dizer, ok, então entendo, por exemplo, algumas expressões que eu posso vos deixar que vos podem ajudar, por exemplo, ok, noto que estás um bocadinho entusiasmado com isto, queres contar mais, ou percebo que isto te está a preocupar, em que é que eu te posso ajudar, podes contar-me, ou parece-me que estás a sentir qualquer coisa, né? São pequeninas expressões que nós podemos introduzir na comunicação, que estamos a mostrar ao outro que o estamos a ver, e depois dar este espaço para que o outro comunique. Por isso era hoje este o 5º hábito que eu te queria deixar a ti adolescente e também ao adulto que nos possa ouvir, porque nós fomos a pensar e se fomos autênticos percebemos que também não temos muito este hábito. Por isso era isto que eu te queria deixar hoje. Lembrar que podem continuar a ouvir-nos, ou então, se ainda não subscreveste o canal do YouTube, o Educa Informado, podes clicar aqui no logo e para seguirmos todas as semanas com novos episódios.